Olá, eu sou Rogério Maciel e farei um comentário, né, sobre o livro de Isaías, o profeta Isaías. Então, teremos aqui uma introdução e depois vídeos falando capítulo a capítulo, versículo a versículo deste livro. O objetivo aqui é trazer lucidez sobre quem é esse profeta, a história de Israel, no momento em que Deus usa da vida de Isaías e o chama, né, para esse ministério profético e derrama sobre ele graça, sabedoria e a unção do seu espírito para falar à nação de Israel. Então, o nosso objetivo aqui será estudar a riqueza de detalhes que existe no livro de Isaías e, em particular, não só a palavra falada especificamente à nação de Israel, mas também aquilo que seria para o povo gentio. Né? Isaías também fala ao povo gentio, fala a outras nações e fala sobre o Messias, então um profeta messiânico. Vamos lá então a introdução do livro de Isaías. Muito bem, Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, anunciou as suas mensagens ao povo do reino de Judá e aos moradores da cidade de Jerusalém. Isso ocorreu no ano 742 a 687 antes de Cristo, né? Os temas principais da mensagem do profeta são o poder do Deus de Israel sobre todas as coisas e a sua santidade perfeita. Então, o livro de Isaías ele pode ser dividido em três partes, tá bom? Vou dividi-lo em três partes. A primeira, dos capítulos 1 até o 39, que falam do tempo em que Judá, que era o reino do sul, está sendo ameaçado pela Síria. O profeta ele insiste em que os maiores perigos que uma nação ocorre, né, que ocorre sobre uma nação, que podem levá-la ao desastre, são o pecado, a desobediência e a falta de fé em Deus. E é claro que essa mensagem aqui, dita por Isaías, ela não é especificamente, não está confinada ao tempo de Isaías. Os dias de hoje, a sua palavra, a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Portanto, o que leva uma nação ao desastre, né, é o pecado, a desobediência e a falta de fé em Deus. E Jesus fala muito disso no Novo Testamento. Com palavras e por meio de atos simbólicos, o profeta faz um apelo ao povo e às autoridades do país para que vivam uma vida de honestidade e justiça. Aqui Deus usa do profeta Isaías para despertar a nação de Israel, para chamar a atenção das autoridades de Israel, para voltar aos caminhos do Senhor, a sua palavra. Isaías anuncia a futura vinda de um descendente de Davi, que será o rei ideal, e fala de uma época de paz e de prosperidade para o mundo inteiro. Veja que não é só para a nação de Israel. Então nós saímos do ambiente específico dos anos em que Isaías estava para um período que é o de Jesus e do ministério deste rei que vem para governar as nações e restabelecer para com a humanidade uma relação harmoniosa para com o Deus da criação que está em Gênesis. Muito bem, o segundo momento, os capítulos 40 ao 55, falam de um povo que tem sofrido a desgraça e que está fora do seu país. Um povo que está humilhado, explorado e sem esperança. Assim era a nação de Israel. Ela estava em cativeiro, né? Deus permitiu que a nação de Israel, por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado, por causa da sua falta de fé, fosse levada cativa pelos povos vizinhos, por nações maiores, que estavam sendo usadas por Deus para disciplinar a nação de Israel. Né?
E é nessas condições que o profeta anuncia a libertação dos israelitas, garantindo que Deus os trará de volta do cativeiro para que possam começar uma vida nova na terra de Israel. Aqui Deus é o libertador. Ele se manifesta como libertador e nós vemos a figura do Senhor como libertador desde o início do Antigo Testamento. É assim que ele se apresenta. O Deus que tem um chamado para o seu povo e que, mesmo quando esse povo se distancia dele por causa dos seus pecados, né, e a palavra dada em Deuteronômio demonstra o resultado, os efeitos trágicos de uma vida que vive fora da sua palavra, ele ainda assim se mantém gracioso, se mantém misericordioso. Deus se mostra aqui, se revela aqui o Deus da história, aquele que tem um plano para o seu povo, o qual terá a missão de ser uma bênção. O povo de Deus é chamado para ser uma bênção para as demais nações. É chamado para ser aquele que anuncia as verdades do Criador, né, para a humanidade, que traz clareza para a humanidade acerca da palavra do Criador, para ser uma bênção para todas as nações da terra. As passagens a respeito do servo do Senhor estão entre as mais conhecidas no Antigo Testamento, aqui no livro de Isaías. Muito bem, a terceira parte do livro, os capítulos de 56 a 66, trazem na sua maior parte os conselhos para aqueles que já haviam voltado do cativeiro para Jerusalém, ou seja, o período da libertação. Então a nação é liberta por Deus e eles retornando à sua história, na sua terra, nós encontramos o relato dessa história dos capítulos 56 ao 66, para aqueles que já haviam voltado do cativeiro para Jerusalém. Deus aconselha que eles vivam uma vida de honestidade e justiça e insiste que respeitem a sua lei, que respeitem as instruções dadas por Moisés, se dediquem à oração e que lhe apresentem os sacrifícios que ele exige. Os versículos do 1º e 2º capítulo 61, foram aqueles usados por Jesus na sinagoga. Lá em Lucas 4, do verso 16 ao verso 21, nós temos a história de Jesus lendo um determinado livro, e este livro era o livro de Isaías. Muito bem. O esquema do livro, né, como ele foi dividido, ele está como uma primeira sessão, né, que fala da mensagem sobre Jerusalém e Judá, a vocação de Isaías também encontramos ali, o livro do Emanuel, onde se fala do Messias, as mensagens sobre as nações estrangeiras, porque Deus fala também às nações estrangeiras, fala para essas nações e para a nação de Israel sobre os eventos que estavam acontecendo naquela época e sobre os eventos do porvir também. Então, este livro é um livro que traz na sua história o contexto das coisas que estão para acontecer ainda, até na segunda vinda de Cristo também. Fala-se também aqui, nós temos aqui o Apocalipse de Isaías, né? Estou nomeando desta forma. Né? Os livros, os juízos sobre a nação de Judá, sobre a nação de Israel, e os episódios da história do rei Ezequias também. Fala-se também aqui da mensagem de consolo para Israel. E também uma terceira sessão diz sobre a mensagem aos repatriados. E este material, esta leitura que foi realizada e o comentário que está sendo realizado aqui, está sendo baseado na Bíblia de Almeida, revista e atualizada, né, da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, nós passearemos pelos 66 capítulos do livro
de Isaías, do verso 1 até o último verso. Faremos isso capítulo a capítulo, verso a verso. Essa é apenas a introdução. Então, para você que quer conhecer este livro, e se você tem interesse também de outros livros da Bíblia, um comentário versículo a versículo, por favor, faça seu comentário. Havendo dúvidas, por favor, coloque as suas dúvidas e vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e do Salvador da humanidade, Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Até lá e Deus abençoe você.